E o bate-papo, o bafafá de hoje, está nada mais, nada menos com o diretor de Meu Amor de Volta, mesmo que você não queira, Bertrand Lira, e o ator principal, né? O William Muniz, né? É o mentor de tudo isso. Tudo, né? É Laura, é o William, é tudo. E o amor tá lá, né? Vamos lá, vamos conversar sobre esse amor daqui a pouco, de volta, ou eternamente no imaginário. Quem sabe? Essa história vamos saber daqui a pouco. Com muito carinho. O longa-metragem O Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, do diretor Bertrand Lira, estreia nesta quarta-feira no Cine Banguê. Além de estrear na Paraíba, vai estrear também em Maceió, no Cine Pajuçara, e em breve no Rio de Janeiro, na Estação Botafogo. E hoje nós estamos aqui para o bate-papo bafafá com William Muniz, que vive a personagem principal do filme, a Laura. Williams, essa Laura, o que é que tem de realidade, o que é que tem de ficção? Esses amores, você realmente traz o amor de volta? Fala aí pra gente. O Augusto, é tão interessante sua pergunta. A Laura, para mim, ela não é um heterônimo, não é um pseudônimo, ela vive sobreposta. Então, no filme, ela vai se revelando dessa maneira. Laura, ao mesmo tempo, eu conto minha história de verdade e, ao mesmo tempo, eu jogo. Tem uma dramaticidade também que vai ocorrendo por si mesma e que o diretor vai sugerindo, mas todo o âmago, todo o espírito da personagem é real, não é ficcional. Ela viveu, ela amou, ela passou por aquela situação gravíssima de uma paixão que hoje eu até chamaria de uma doença. Hoje eu tenho mais clareza para discernir o que é uma paixão do que é o amor, mas eu precisava amadurecer mais. Pena que eu acho que a criatura que eu amava não está mais aqui nesse plano, mas eu me treinei e eu não posso mais também trazer o tempo, né? Reverter o tempo, mas eu acho que foi uma lição para mim, para o exercício do saber amar, que eu acho que é uma grande temática do filme. Então, o filme, ele abriu para você essa perspectiva, essa possibilidade de você identificar o amor de uma ilusão, tá? O filme trata disso? Sem dúvida, eu acho que o filme, para mim, foi uma possibilidade, porque eu e a Bertrand, nós somos amigos de muitos anos, né? Eu sou maquiador, né? Sou roteirista, e Bertrand, assim, a gente sempre teve uma relação de afeto, de carinho um com o outro. Então, o Bertrand sempre vibrou, assim, me impulsionou a escrever, a viver mais Laura de Jezebel. Então, ele me deu essa oportunidade de registrar esse momento que eu estava vivendo na minha vida, que era uma fase dificílima, inclusive. Agora, por outro lado, era uma fase fértil artisticamente. Eu estava me destruindo de um lado, mas artisticamente saía coisas boas da minha alma. Então, Bertrand começou a me estimular e me deu essa oportunidade, né, que ele começou, o projeto é antigo, né, Bertrand, o nosso primeiro encontro, eu acho que foi 5 anos antes, ele pode me corrigir depois, e a gente foi sentando e conversando, e imaginando, e foi surgindo a magia da personagem. É interessante porque a gente não tinha bem um ponto de partida, mas esse ponto ele foi surgindo naturalmente com o jogo, até mesmo porque toda a equipe estava muito coesa. Bertrand disponibilizou para a gente um ambiente onde todos eram muito iguais, todos muito bem tratados, todo mundo não tinha estrela, não tinha. Então, isso eu acho que possibilitou a gente brincar um pouco, a gente ficar à vontade, não ter aquela tensão de você ter que acertar. Não, a gente tem que ser a gente. Tá. Você contava uma história, então, no filme, a sua própria história, como outros personagens também. Isso facilitou o desenvolvimento do filme, da interpretação. São histórias reais. Também porque Bertrand faz um jogo bem interessante, porque tem um momento... Eu sou Laura de Jezebel, mas Dani também é Laura de Jezebel. Todo mundo é um pouco Laura de Jezebel. Dani é outra personagem do filme, no caso. É outra personagem, né? A trans. Certo. É uma personagem maravilhosa, a transexual Dani, que vive o meu alter ego
também que tem um momento que nós nos misturamos. Betânia não deixa bem claro quem é Laura das duas. Então é um jogo onde quem está assistindo também participa. Coloca o público ativo, ele não está passivo. Não, ele vai ter que mexer com a memória e elas brigam, elas conversam, elas dialogam, essas duas personagens. E entre elas existe a questão em comum, que é a paixão, que vai irmanando a outras personagens também, que vai entrando e vai surgindo na trama, mas com o mesmo viés de aninhavado, né, de alinhado, de uma paixão que não é correspondida, que é uma coisa desesperadora. Eu acho que mostra um pouco desse lado também. Então, o público, ele se envolve na história porque ele também é personagem nessa história. O público também é ator. Né? É bem interessante porque o público não é passivo de forma alguma. Todo mundo ali vivenciou, ou viveu, ou viverá um momento daquele. Principalmente porque hoje eu até chego a pensar que para amar realmente requer um exercício. Eu acho que na época eu não estava tão... Eu acho que hoje, já faz algum tempo, eu já sou outra pessoa. Eu não encararia aquele amor daquela maneira que eu encarei. Tá certo. Eu acho que até para fazer hoje, se eu fosse repetir Laura representa um tempo, ela ocorre numa questão vetorial de tempo e espaço. Hoje não seria a personagem, porque eu estava em pleno desespero, era uma coisa sangrenta, assassina, foi a maior paixão da minha vida e eu tenho uma grande alegria de ter sido registrado esse momento, até para me servir de referência, de antítese, para que eu não caia, para que eu não sofra novamente, eu não seja novamente aquela mesma Laura, não me repita. Então o seu amor de volta acabou lhe modificando de alguma forma, no sentido em relação ao amor, né? Claro, porque ele me deu uma possibilidade. Eu acho que quando a gente vai assistir algo, ou a gente vai ler algo, a gente é um pouco Deus, né? A gente sai da nossa a posição para você ver de fora. E quando eu vi como muito daquilo era real, o que eu contava, eu vim perceber o quanto eu falhei, o quanto eu fui tolo, o quanto eu fui cruel até, sabe? Hoje, assim, eu acho que... Então me deu essa possibilidade, sabe? De ser voyeur de mim mesmo, sabe? Então eu acho que hoje eu seria outra pessoa, eu perdoaria mais, eu amaria mais, eu deixaria as pessoas viverem do jeito que elas são, mas na época eu queria mudar as pessoas. Certo. Então, quem está aqui também com a gente é o Bertrand Lira, né? O diretor do filme. Tenho o prazer aqui de conversar com ele, juntamente com o Williams Muniz. Que encontro maravilhoso aqui, nesse sofá maravilhoso também. Então, Bertrand, o filme, você acha que o amor, ele é patológico? Ele trata dessa questão também doentia do amor? Eu acho que em certos aspectos, sim. Isso é que me incomodava muito na questão do amor. Porque é que a gente tem que necessita de outra pessoa para ser feliz, sabe? Isso me incomodava muito, porque lógico que eu sentia essa necessidade, mas era como o William falou, é doloroso, é muito cruel, né? Você ter essa necessidade você nunca vai ser satisfeito nessa sua necessidade. Aí termina sendo patológico, essa obsessão, essa dependência, né? E você perde muito, se entrega. Do outro lado tem a questão do amadurecimento que o Williams falou, né? Você também amadurece nesse sentido. Você começa a dizer, não vou mais ser assim, não posso ser assim, não vou mais fazer assim, e começa a entender que você não pode querer as pessoas, moldar as pessoas do seu gosto, da forma que você quer essas pessoas, né? Então, esse filme surgiu quando eu assisti um filme de Woody Allen, Você Vai Encontrar o Homem da Sua Vida. É uma ficção. E aí eu tive a ideia por que não um documentário sobre isso? Mas também tinha uma ideia em paralelo, tinha uma ideia de fazer com o William alguma coisa, porque essa figura, né? Tudo que ele falou é metade é mentira, né? Então essa metade... Quem não conhece Laura de Jezebel, né? Compre. Então tem esse lado também de William, que eu disse, ele é um personagem de ficção, né? Não existe, então merecia um documentário, merecia um filme. E aí, junto com o William, a gente foi construindo isso, esse roteiro, discutindo isso. Então acho que juntou as duas coisas, tem que ter o William nesse filme, né? Ele é a peça-chave desse filme e a inspiração dele. Mas aí também convidei Marcélia Cartacho, convidei Dani Barbosa, na realidade foi o Williams que me apresentou a Dani Barbosa, né, professora de inglês, de línguas, né, de português, né, inglês, de colégio de escola pública, e
também é atriz, né? Quando a gente se conheceu, ela não se definia se era trans, se podia chamar de Daniel, hoje ela é uma mulher trans. E Zezita Matos, que já foi assim uma ideia, já no final, conversando com Zezita, num festival lá em Taquaritinga, ela contando histórias de amor e tal. Eu disse, você participaria do meu filme, daria esse depoimento? Eu achava que ela não ia, não. Então ela abriu a vida dela para falar do único, né, e longuíssimo relacionamento dela. Né? Então, assim, foi um encontro muito bom dessas pessoas nesse filme. Certo, então é um filme de amor, né? Um filme feito com histórias de amor, histórias reais, e você se surpreendeu de alguma forma com o resultado do filme? Era o que você esperava? Olha, foi melhor do que eu esperava, porque no início eu achava que... Bom, eu queria procurar cartomantes, evidentes, tudo para colocar os reais, né? Para colocar os personagens em contato com eles, e eles falar da vida deles, amorosa, afetiva e tal. E foi muito difícil, né, encontrar esses personagens. O William me ajudou muito, nos trouxe dois personagens importantes, que é Pai Nelito e Pai Júlio, e Dani nos trouxe a personagem Mãe Severina. Então, que aceitaram participar, né? Mas assim, as cartomantes, as videntes famosas aqui, recusaram na hora a ideia do projeto, sabe? Não queriam se expor. E esses personagens não se entregaram, né, não se reprimiram com a câmera e não se preocupou com a imagem que ia resultar daí. Então eu acho que isso é um trabalho muito bom, modéstia à parte, né? A crítica diz, as pessoas, o filme toca as pessoas, né? Então eu acho que isso é que é importante e leva a gente a questionar nessas relações amorosas. Apesar de você falar aí que algumas cartomantes se recusaram a fazer tal, eu li o depoimento de uma pessoa na internet que dizia assim, eu sou cartomante, um rapaz, e eu me vejo no filme. Né? Interessante como é um depoimento assim de uma pessoa, depois você procura na internet. Então isso também mostra que, apesar daquelas pessoas não quererem participar, tá, para não estar expondo, mas os próprios cartomantes eles se veem no filme também, né? Pois é, o problema é que eu não tive essa experiência ainda com eles. A gente está querendo agora e está difícil, né? Pai Nelito se propõe a ir ver o filme e tudo, mas aí eu não consegui resposta de Pai Júlio, nem consegui resposta de Mãe, não consegui contato. A gente ainda está tentando para ver se eles vão assistir o filme. E também na quarta-feira, dia 10, a gente vai exibir esse filme na universidade, com a professora Dilaine da Ciência das Religiões, com os alunos que estudam religiões afro-brasileiras, e a gente vai botar esse filme, eu acho que vai ser uma prova de fogo, para saber o que é que as pessoas que são especialistas, que estão estudando religiões afro-brasileiras, elas vão dizer do filme. Então acho que vai ser interessante, além de estar no Cine Banguê o mês todo, e certamente o próximo mês de junho, a gente vai fazer essa sessão especial no Cine Aruanda, lá no CCTA da universidade, né? E eu espero vocês lá. Acho que vai ser um debate muito interessante. Certo, então vamos esperar, já que tem alguns cartomantes que estão se propondo a assistir o filme e talvez participar depois, quem sabe não vem aí não uma segunda edição, mas uma continuidade do Meu Amor de Volta, Seu Amor de Volta. Sem o William, porque eu não aguento mais. Eu faço Laura. Vai dar certo. Quem sabe, não é, Bertrand? Tem essa ideia ou não? Não, mas esse tema sempre me interessou. E a questão da religiosidade, tudo isso está presente em outros filmes. O Rebeliado é a história de uma ex-travesti que virou pastor evangélico. De Ar de Márcia é sobre uma mulher, uma trans, mas também ela é do candomblé, é espírita. Então sempre eu toco nesses assuntos. A religião, eu tenho uma atração enorme pelo estudo da religião, embora não seja um estudioso, mas para compreender essas religiões, porque a gente está vivendo um tempo muito de intolerância religiosa, que aí se misturou com a política, aí virou o terror. O Talibã, todo esse povo que mistura religião e política, você vê o terror que isso resulta. Então, no Brasil, a gente viveu nos últimos anos, já estava acontecendo, mas se exacerbou nesses últimos anos essa religião, do uso político da religião. Então, a gente vive um momento de muito perigo, né? Porque imagina essas pessoas pegando arma para matar as outras que são de religiões diferentes.
Pois é isso. Então, o Seu Amor de Volta, mesmo que ele não queira, em cartaz nesse mês de maio, estreia agora na próxima quarta-feira, não é isso? No Cine Banguê, em João Pessoa, e depois em outras capitais, como Maceió, Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. Bertrand, obrigado aí pela entrevista. O Williams também, obrigado. Eu que agradeço. Um prazer. É bom sempre ter Augusto. Coisa boa. Então, pronto. Então é isso. Se liga aí no Bate-Papo Bafafá, no canal Bafafá TV no YouTube. E traga seu amor de volta, viu? Só pedir. A minha história, ela é muito triste. Disse a você que ela vem. Chore não. Pra que chorar? Não precisa chorar. Sua lágrima vai se transformar em alegria. Eu já sofri tanto. Seu Tranca-Rua, ele nasceu na rua, se criou na rua e na rua ele morreu. Seu Tranca-Rua.